Olá, você que nos acompanha no Portal 27, em todas as nossas redes, Instagram, Facebook, YouTube. Estamos de volta aqui com mais uma entrevista no programa Na Pauta. E hoje recebendo o mês da mulher, né? Recebendo uma mulher especial aqui de Guarapari, doutora Francine Moreschi. Não é isso, doutora Francine? Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite. É uma grande honra a gente estar participando hoje aqui dessa pauta, né? Falando de um assunto que é tão importante, mas vem sempre em voga no mês de março, mulher, né? exatamente. Em comemoração ao mês da mulher. Exatamente. Doutora Francine, que é a delegada titular da Delegacia da Mulher aqui de Guarapari, sempre envolvida nessas questões, né, relativas à mulher, à segurança da mulher, à qualidade de vida da mulher, né? Porque quando a mulher tem segurança, ela tem qualidade de vida, não é isso, Francine? Exatamente. Agora, Francine, para começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber o seguinte, fala pra gente como é que começou, quem é a Francine, de onde veio a Francine, como é que ela chegou na polícia, conta pra gente essa sua história aí. Interessante que eu achei que ele fosse me perguntar sobre o trabalho que a gente desenvolve, né? E ele já começou perguntando a minha vida pessoal. Vamos chegar lá. Então, a Francine, ela é do interior, né? A minha família é de Alfredo Chaves. Eu cresci até os 14 anos em Alfredo Chaves. Aí, por buscar um estudo, né, de maior qualidade, porque lá só tinha escola pública, na época ficava muito em greve. Então eu me matriculei, Francine, com 14 anos de idade, me matriculei numa escola privada aqui em Guarapari sem conhecimento dos meus pais. Olha Você tem só. ideia como eu sou muito pra frente. Cheguei em casa, estava na casa de uma tia minha, passeando. Essa tia minha havia me informado: olha, o Rui Barbosa abriu outra vaga de turma de 8ª série. Você não quer? Eu falei: lógico que eu quero, tia. E aí eu fui com a minha tia lá. Antigamente acho que não tinha tanta formalidade com documentação, eu fiz, só cheguei com os boletos em casa para meu pai pagar. Ele falou: e agora? Eu falei: agora você vai ter que pagar, não sei como, mas enfim, eu vou fazer por onde, né? Me esforçar para dar o retorno, né? Para dar o retorno, exatamente. Mas aí de lá para cá eu comecei, né? Fiquei mesmo aqui em Guarapari, passei a fixar residência aqui. Fiz faculdade em Cachoeiro, ia e voltava todos os dias de ônibus. Certo. E aí, desde a faculdade, eu comecei a perceber que eu tinha uma tendência de gostar da área criminal. Quando a gente vai fazendo qualquer área, né, profissional, que você começa a fazer a faculdade, você percebe que você tem uma tendência. Quando você vai fazendo medicina, você percebe que você vai para uma área de cardiologia, oftalmologia. Eu percebi que eu gostava do criminal. Mas eu gostava do criminal não para defender o bandido, eu gostava do criminal para fazer acusação. Certo. E aí eu comecei a trabalhar na área. Eu fui primeiro assessora de uma juíza criminal por 5 anos. E aí eu estudava e trabalhava, né? Nunca tive condição de me dedicar totalmente aos estudos. Como a maioria do brasileiro, Exatamente. Né? Então por isso que eu digo que não é impossível para ninguém. Você pode estudar, você pode trabalhar para pagar seus estudos, né? Certo. E galgar coisas importantes, cargos importantes, né? Viver o seu sonho, né? Exatamente. E aí eu trabalhando e estudava nas horas vagas, à noite, final de semana, de segunda a segunda. Abri o concurso de delegado. Nunca imaginei ser delegado de polícia. Sempre quis um cargo público e que tivesse algum retorno na área criminal. Certo. E aí o primeiro concurso que eu fiz foi para delegado. Concurso no ano de 2006. Certo. Né? E a gente logrou êxito na aprovação. Na primeira? Na primeira. Olha só, hein? E aí o concurso, mais ou menos, eu fiquei 1 ano fazendo as provas, porque é prova de título, é prova física, prova de psicotécnico. E a juíza que eu trabalhava falava: você não pode ir para a polícia, porque se você for para a polícia, ela havia sido policial, ela havia sido perita. Certo. Ela falava: se você entrar igual uma cachaça, você não sai mais. E você tem perfil de ser juíza. Trabalhava muito tempo com ela, né? E aí fui chamada. E realmente é uma cachaça. Assumi e estou há quase 14 anos na Polícia Civil, né? No cargo de delegado de polícia. Já estou chegando quase ao final de carreira. É porque é curta assim a carreira? Na verdade a polícia é com 20 anos, 20 né? anos, então. Então eu já estou ainda quase... Já pode aposentar? Já pode pedir aposentadoria? Na verdade agora houve
uma mudança por conta dessa questão da Previdência, né? Certo. Houve uma mudança, mas a partir do final desse ano, eu já posso ser promovida a classe especial, que é a última classe, entendi. Né, do cargo de delegado. É o top, né? O topo, né? Entendi. Mas assim, eu estava até hoje falando lá com a minha equipe. A gente, mesmo dentro, né, da nossa instituição, a gente tem tendências também. E eu aprendi a me apaixonar, né, pelo combate à violência contra a mulher. Isso. Tem uns que, né, gostam de trabalhar com tráfico, outros com repressão a crimes contra o patrimônio, e eu aprendi. Eu digo aprender porque quando eu também assumi, no meu concurso eram 50 candidatos, certo, e só 6 mulheres, para você ver que naquela época, em 2006 ainda, o acesso a mulheres na segurança pública era mais restrito, né? E de 6 mulheres eu tive que assumir uma delegacia da mulher, porque as delegacias da mulher estavam muito defasadas, não tinham delegadas. Entendi. E todas nós que assumimos fomos para a delegacia da mulher, para a DEAM. E aí eu fui para a delegacia da mulher de Linhares, assim, contrariada, porque eu não queria trabalhar em delegacia da mulher. Então você não tinha essa vontade? Eu achava que eu não tivesse perfil, né? Porque eu vinha de uma vara criminal de homicídios, trabalhei muitos anos na homicídios, né? Então eu entendia que naquela ocasião eu não tinha perfil para violência contra a mulher. E aprendi a gostar. Quando vim para Guarapari, ainda trabalhei um período na Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, passei pelo plantão. Em 2012 eu assumi a Delegacia da Mulher de Guarapari e desde então eu estou por opção. É algo que eu amo realmente fazer. Muitas pessoas falam, mas nossa, você, né, muitas vezes, uma certa vez uma juíza que passou por aqui falou, Francine, se você tivesse consciência que dos seus inquéritos que você conclui apenas 2% eu sentencio, eu falei, doutora, a gente não está aqui para ver resultado, a gente está aqui para prestar o serviço. A gente sabe que a violência contra a mulher não é apenas o crime propriamente dito, não é um problema criminal apenas. A violência doméstica é um problema social, né? Depende de políticas públicas. A gente tem que atender não só a mulher, mas o homem também, que tem problema com álcool, tem problema com droga. A gente tem que atender a família. Certo. E a delegacia da mulher ela não é feita para separação de nenhuma família, separação de nenhum homem contra a mulher. O que a gente preza, né? A gente objetiva é que a mulher viva num ambiente sem violência, que ela consiga romper aquele ciclo de violência, que é o mais importante, né? O que todo mundo, o que a sociedade almeja, né? Uma sociedade vivendo em paz harmoniosamente. Agora, Francine, falando em Delegacia da Mulher, já soubemos um pouquinho, temos um pouquinho na vida. Começou em 2006, veio para Guarapari por conta própria, 14 anos, isso só o Portal 27 traz para você, ninguém sabe disso, isso é exclusivo. Tô brincando, enfim, legal, eu acho legal essa dinâmica da gente saber um pouquinho da história da pessoa, porque às vezes todo mundo conhece a doutora Francine, é bastante conhecida, mas ninguém... Eu imaginava que era de Alfredo Chaves pelo sobrenome, né? Olha, deve ser de Alfredo Chaves. Então, imaginava, você confirmou aqui e trouxe essa informação. Ousada, com 14 anos, veio aqui, se matriculou. Quer dizer, tem uma história com Guarapari, queria estudar em Guarapari. Na verdade, eu sou nascida em Guarapari, porque na época eu acredito que não tivesse maternidade, então minha mãe veio ganhar. Veio pra cá. Né? Eu nasci, sou natural de Guarapari, mas... Todo o meu vínculo é com Alfredo Chaves, né? Certo. Cidade que eu tenho, assim, um carinho, um apreço muito grande, né? Mas Guarapari é a cidade que eu escolhi para viver e pretendo, assim, até o final dos meus dias, continuar aqui. Estar em Guarapari. Agora, Francine, vamos lá. Delegacia da Mulher. Hoje a gente tem aí, você trouxe dados, daqui a pouco nós vamos falar sobre dados, né? É importante também trazer isso. Mas Delegacia da Mulher, violência contra a mulher. Hoje nós temos isso. Infelizmente, ainda vivenciamos esse tipo de coisa, esse tipo de violência. São notícias, matérias por todo o Brasil. Mas vamos lá, mulher, para entender, você que está aí nos assistindo pela TV Sudeste, um abraço para meu amigo parceiro Fabiano dos Santos, está nos nossos canais do Portal 27 também. Mulher foi agredida, Francine, sofreu uma agressão, ou o familiar está vendo a mulher ser agredida. A mulher foi agredida e chegou na delegacia. Quais são os trâmites que ela passa? O que acontece? Como é que funciona isso?
Então, antes de mais nada, Wilcler, é importante a gente dizer que quando a mulher chega na delegacia agredida, ela já passou por toda uma situação de violência, né? Então, é importante que a mulher, ela sempre ligue um alerta numa hipótese em que ela já perceba um comportamento controlador e abusador do seu companheiro. Porque ele não é de um dia para o outro violento. Ele começa com comportamentos sutis, né? Através do afastamento com a família, né? Querendo controlar a roupa que usa. E aí muitas vezes a mulher não consegue enxergar aquilo ali como uma violência. Ela acha que aquilo ali é um sinal de carinho, de afeto. Ele está querendo me preservar, meu corpo, né? Ele está com ciúme porque ele gosta de mim. E na verdade ele já está começando a dar indícios de que ele é uma pessoa controladora. Certo. E se ela não começar a dar um basta ali, essa violência ela vai evoluir. E aí começam através de ofensas verbais, né, os xingamentos, a violência psicológica, ameaças, até chegar à violência física, né? Certo. Que é um passo assim muito rápido a ser dado se a mulher não perceber isso. E aí chegou na violência física, realmente já não tem mais respeito e muitas ainda tentam, né, dar uma oportunidade, fez de cabeça quente, mas ali já está um perfil violento, né? Certo. E aí a mulher ela deve procurar a delegacia, a primeira coisa que deve ser feita, registrar um boletim de ocorrência. Certo. No caso da violência física, ela vai ser encaminhada a exame e é muito importante que ela faça. Por quê? Porque se ela não faz o exame de lesões, né, a gente não tem como comprovar prova, que ela está agredida fisicamente. Certo. A gente olha, pode até tirar foto, mas para o juiz, né, para comprovação daquilo no processo, porque vira um procedimento criminal como qualquer outro, certo. Como um processo de homicídio, como um processo de roubo, como um processo de estelionato, é um crime comum, como qualquer outro. A única diferença é que a autoria desse crime é cometida por uma pessoa que a vítima tem fortes laços de afetividade. Certo. A pessoa que rouba, né, que pratica o roubo, quando você é vítima de um roubo, você nunca viu aquela pessoa na vida. Né? E aí você sofre aquela violência, tem um trauma, mas aquilo acabou na vida dela. No caso da violência doméstica é diferente. A mulher ela sofre agressão de uma pessoa que ela escolheu para conviver ou até quem ela pariu, que pode ser o filho também. Pode ser. Então, eu costumo dizer que o trauma é muito maior. É uma dor de alma, né? E aí a mulher ela pode requerer a medida protetiva, né? Que aí, no caso, se o agressor estiver dentro do lar, né? E representar riscos à integridade física dela, não só dela, mas como da família, dos filhos, né? A gente solicita esse requerimento. É importante a mulher saber que esse requerimento ele é só feito na delegacia. Certo. Quem decreta a medida protetiva, o afastamento é o juiz. Então passa na delegacia, pede a medida, o requerimento, né, apenas é feito. Certo. E aí é importante, muitas vezes a mulher chega lá sem o endereço, não tem uma testemunha e não entende que isso vai virar um procedimento criminal, não depende só, única e exclusivamente da delegacia. Certo. Tudo que a gente produz é encaminhado para o juiz, com manifestação do promotor, né? E aí volta para o juiz, ele decreta ou não. Então muitas vezes a mulher ela não obtém a medida protetiva porque faltou um exame ou porque o endereço do acusado está insuficiente. Então é importante que quando a mulher procura delegacia, ela também tenha informações contundentes, certo. Né? E, mas não tem testemunha, geralmente é em 4 paredes. Beleza, não tem testemunha, mas o vizinho já escutou por várias vezes o casal brigando. Ele não viu, mas ele tem condição de dizer que a mulher sofria violência antigamente, certo. Em fatos anteriores. Entendi. Então, ele pode ir lá testemunhar, não sobre os fatos em si, mas sobre o histórico de agressividade daquela pessoa. E essa pessoa que vai lá, ele fica resguardado? O sigilo dele, por exemplo, às vezes pode ficar com medo. Como é que funciona? O nome dele fica lá? Com relação a quem? A vítima ou o acusado? O vizinho. Sim, então. Existe uma forma que quando ele manifesta o desejo de não aparecer, que aí é uma testemunha que fica sob sigilo. E aí é o sigilo mesmo judicial, o juiz tem que decretar esse sigilo, né? Importante. Se manifestar esse interesse. Mas geralmente as pessoas, elas acabam se identificando. Para você ter ideia, eu acho que 1 ou 2 vezes apenas que essa testemunha não foi identificada de forma real, né? Nós colocamos pseudônimo. Certo.
Mas geralmente as pessoas contribuem com as vítimas. Bom isso, bom saber elas isso. contribuem. Tanto de forma positiva quando acontece, como também para dizer, olha, não, na verdade isso nunca aconteceu e foi uma denúncia da vítima que não é verdade. É importante você falar sobre isso porque às vezes existe a maldade também, né? Que a mulher, para se vingar de alguma situação, inventa e o cara, às vezes, pode, se não tiver uma testemunha nesse sentido que você falou, pode ser prejudicado. Então, e eu costumo dizer o seguinte: a delegada é brava, né? Doutora Francine é brava, mas a doutora Francine é justa e aplicadora da lei. Ótimo. Então, assim, a gente não vai fechar os olhos para aquela mulher que está usando da Lei Maria da Penha como instrumento de vingança. A lei não é feita para isso. A Lei Maria da Penha, Wilcler, ela é a 5ª melhor legislação do mundo que trata sobre o assunto. Importante, uma lei importante. É uma lei super eficaz. Então a gente não pode banalizar essa lei e sair requerendo medida protetiva, por exemplo, para uma mulher que está numa situação de separação, que não vive situação de violência doméstica e que está querendo resolver os bens, por exemplo, com a medida protetiva. A medida protetiva ela não serve para isso. Não dá para usar a justiça, a polícia, que tem muito o que fazer para resolver essas questões. E o que acontece? Quando fica caracterizado que a mulher mentiu, exemplo, se autolesiona, vai na delegacia, diz que foi agredida e fica caracterizado que ela se autolesionou e denunciou de forma caluniosa, né, dando a instauração de um procedimento criminal que era mentiroso, ela responde o procedimento da onde ela era vítima, ela passa a ser acusada por crime de denunciação caluniosa. Importante. Isso por várias vezes já aconteceu da gente indiciar a mulher, ficando caracterizado que ela inventou, né, essa situação. Ela responde pelo crime de denunciação caluniosa, cuja pena é maior do que o da violência doméstica. Tá aí, ó. Então você, mulher que não vive isso, né, que tem outras questões, deixar a delegacia da mulher para cuidar das mulheres que precisam. E são muitas, né? Francine vai passar para a gente agora alguns dados, ok? Para a gente falar sobre esses dados de Guarapari específico. Óbvio que a gente, se a gente fizer a pesquisa aqui, tem dados nacionais que são, né, que nos levam a chamar a atenção para o fato, mas vamos falar um pouquinho sobre Guarapari. Que dados importantes que nós temos para falar em Guarapari com relação à violência contra a mulher? Então, eu costumo dizer, Wilcler, que muito se fala sobre estatística, né? Que a violência doméstica está aumentando, a violência doméstica está diminuindo. Quando os registros de violência doméstica aumentam no nosso município, eu vou te dizer que não é uma situação de alarde. Por quê? Porque na pandemia a gente sabe que durante os 2 anos, 2020 e 2021, muita mulher sofreu calada. Vários tipos de campanhas foram feitas para a mulher denunciar, campanha do sinal vermelho, outros meios de denúncia foram abertos, outros canais, só que a mulher não denunciou. Isso não estava existindo porque na estatística, a minha estatística, por exemplo, em março de 2020, quando a pandemia veio forte, que tudo fechou, minha estatística caiu em quase 70%. Foi a violência que diminuiu? Não, foram as subnotificações. Então eu costumo dizer que estatística de violência doméstica é diferente de estatística de homicídio que mede a criminalidade de um estado. A estatística da violência doméstica significa que a mulher está encorajada a denunciar. Então, quando a gente vê um aumento, eu não vejo aquilo como preocupação. Eu vejo, na verdade, que as mulheres elas estão vendo que o Instituto funciona. Exatamente. E que elas realmente estão encorajadas para romper esse ciclo de violência, procurar a delegacia, denunciar, pedir a medida protetiva. Então, quando a gente fala em estatística, a gente tem que ter esse cuidado na análise dos números. Certo. Guarapari, a gente está fechando o mês de março, né? Então nós não temos a estatística do mês de março. Mas entre janeiro e fevereiro nós fechamos em 107 boletins de ocorrência. Olha que interessante. Os outros índices, crimes patrimoniais, por exemplo, nós temos um aumento na cidade, né? Porque a cidade está mais cheia. O índice da violência doméstica ela diminui. Certo. Você sabe por quê? Não. Então, como a violência doméstica é um problema mais social do que criminal,
tem a ver com a questão da vulnerabilidade financeira da vítima, dependência afetiva, e aí a mulher ela está trabalhando em janeiro, ela consegue um emprego, o homem consegue um emprego, então tá todo mundo trabalhando. Tá todo mundo com dinheiro e tá tranquilo. E aí o que acontece? A violência doméstica ela diminui também. Porque a mulher não depende financeiramente do marido, então muitas vezes a discussão ela começa porque ela vai solicitar uma ajuda financeira, ele não quer ajudar porque ele quer gastar com outro tipo de situação, e aí vem a briga, vem a discussão e aí gera um conflito, né? Evolui para uma via de fato ou para uma agressão física. Então o mês de janeiro nós temos uma diminuição da violência doméstica no município. Isso não é característica de outros municípios que não dependem do turismo, né, das férias. Então uma coisa específica, uma situação, um dado de Guarapari. Que refere a Guarapari. Chegou a alta temporada, então dá uma aliviada, porque tá todo mundo... A gente tem um aumento por conta dos turistas e tem violência doméstica, né? Dos turistas? Com turista. Né? Então a gente percebe que durante o ano é a população que procura. No mês de janeiro, o maior número que nos procuram são os turistas. Né? E aí diminui daquelas pessoas que são residentes aqui. A gente imagina que seja exatamente porque, como a gente está há muitos anos e todo janeiro é assim, a gente imagina que seja pela questão do trabalho, né? Passa a ter dinheiro em casa, então a dependência financeira ela não é tão expressiva, né? Dentro do ambiente familiar, e com isso a violência diminui. A gente, até nós mesmo, né? A gente, falando aqui da minha casa, às vezes que chega uma conta, uma coisa, aquilo já gera um estresse natural, né? Às vezes você não está esperando, principalmente agora a conta de luz, por exemplo, que está um absurdo, né? Você que está em casa sabe disso. Então realmente é um dado importante. Agora, assim, me diz uma coisa, você falou uma coisa importante, questão social. Agora, a gente sabe que a violência doméstica não está exclusiva nas camadas mais populares, né? Tem também, a gente quando vê isso mais na mídia nacional, dos famosos, mas tem também, atinge também uma classe mais favorecida. Como é que funciona isso? Então, a violência doméstica, eu costumo dizer que ela está presente em todas as classes sociais. Não atinge apenas as classes menos favorecidas, ela também está presente nas classes mais abastadas, porque a violência doméstica, ela também tem a ver com a cultura do machismo, né? Da predominância do sexo masculino sobre o feminino. Então, por conta até disso, a Polícia Civil ela desenvolveu um projeto chamado Homem que é Homem, que em Guarapari a gente está voltando com esse projeto agora. Ele foi instalado no ano de 2019 e por conta da pandemia foi suspenso, e agora no mês de abril nós vamos reiniciar esse projeto, que é voltado para homem agressor. O que constitui esse projeto? A polícia verificando que a questão da violência doméstica não adiantava só agir na repressão, na aplicação da lei, prisão, medida protetiva. Tinha um problema aí que era muito maior, que era o social, que 80% dos casos que motivam a violência contra a mulher tem a ver com a dependência de álcool e de droga. Importante. Então, além da cultura do machismo, que é muito existente, né? Então é preciso realmente conversar, principalmente com o homem. Certo. Porque muitas vezes ele também não enxerga que está cometendo um crime de agressor, violência. Né? Exatamente. Ele acha que a cultura do machismo, que o homem pode fazer isso mesmo, né? Que a mulher tem que apanhar mesmo, na cabeça. Às vezes não é apanhar, às vezes a forma como fala, às vezes a forma como conduz a relação familiar, ofensa verbal é porque crime. A violência não é só física, né? Realmente. Exatamente. Muitas vezes a gente se depara com homens trabalhadores, porque a maioria dos homens que são o nosso público na delegacia são homens trabalhadores. E aí, muitas vezes, eles vão lá indignados e falam o seguinte: eu sou trabalhador, eu não sou bandido, o que eu estou fazendo na delegacia? E, na verdade, aí a gente vai explicar que ele estava respondendo, né? Ele está respondendo um crime de violência doméstica. A gente sabe que ele é trabalhador, que ele não é bandido, que ele não é vagabundo, mas que bater, agredir, ofender, humilhar... Exatamente. Esse tipo de conduta também tem que ser considerado crime. Vocês fazem ali uma educação também, né? Uma coisa educativa. E esse projeto é exatamente, a gente seleciona
parte da delegacia. São homens que respondem a procedimento criminal da delegacia. E aí a gente faz uma seleção daqueles homens que têm perfil para participar. Porque não adianta, da mesma forma que tem o trabalhador, tem o traficante, o homicida, que também cometem violência contra a mulher. E aí não adianta eu inserir um homem que está totalmente envolvido na criminalidade para participar de grupo reflexivo, né? E aí, como que funciona? Esse homem que é trabalhador, que é pai de família, mas que foi criado de uma forma muito rude, né, com a presença do patriarcado muito forte, esse homem, ele é chamado, né, para participar de rodas de conversa, aonde é trabalhada a valorização da família, aonde é trabalhado assuntos relacionados ao álcool, a drogas, a desconstrução de valores machistas. E nós já vimos resultados em Guarapari. Com a visita tranquilizadora que a Polícia Militar faz, a partir do momento que a mulher ela pede uma medida protetiva, a Polícia Militar ela passa a fazer a visita tranquilizadora. Isso se a mulher optar em querer. Vai até a casa dessa mulher, vai até a casa e pergunta se está tudo bem, porque tem muitas mulheres que vivem em locais que são próximos, né, a tráfico, ambientes que podem, assim... risco social, né? A presença da polícia pode deixá-la em situação de risco. E aí ela prefere não ter a visita da patrulha. Mas as mulheres que optam, e a maioria opta, a Polícia Militar ela vai ao local e faz essa visita e pergunta se está tudo bem, se essa pessoa ela continua praticando violência contra ela, se ela se encontra em situação de risco, né? E esses formulários são encaminhados para a delegacia. E uma dessas situações, a gente lê tudo, a gente acompanha mesmo de perto. Uma dessas situações, um formulário, a gente recebeu assim com muita alegria, porque, como eu falei, a delegacia não está ali para promover a separação de casal nenhum. A gente quer que a mulher viva em harmonia, viva feliz, em paz, né? E aí, numa dessas visitas, a mulher, ela dispensava o serviço da polícia, né, da visita tranquilizadora, dizendo o seguinte, que o marido dela, após ter participado desse projeto, eles reataram o relacionamento. E ele passou a entender que aquelas condutas que ele praticavam eram ofensivas, eram criminosas, e eles passaram a viver harmoniosamente. Isso pra gente é muito mais gratificante do que a gente ver uma sentença criminal da Maria da Penha. Se conseguiu chegar a seu entendimento, né? Exatamente. O cara conseguiu entender, né, que aquele comportamento dele não estava de acordo. Agora, esse projeto funciona com quantas pessoas? É só policiais? Tem apoio de assistente social, psicólogo? Boa pergunta. Funciona? Então, esse projeto ele foi desenvolvido pela Polícia Civil com as técnicas, que a gente tem técnicas, né, psicólogas e assistentes sociais que integram o corpo da Polícia Civil. Só que começou a dar tão certo, isso iniciou em Vitória, né, Vitória, Vila Velha, Grande Vitória. Começou a dar tão certo que a polícia falou, não, a gente tem que começar a disseminar isso para os municípios. E a polícia aí já não tem perna para expandir com o seu corpo de policiais de técnicas. Então ela começou a fazer convênios com os municípios e capacitar as técnicas dos municípios, ou seja, assistentes sociais e psicólogas do município passaram a receber treinamento com as técnicas da polícia para aplicar esse projeto, replicar esse projeto no município. E Guarapari recebeu essa capacitação no ano de 2019. E o primeiro ciclo foi realizado de setembro a novembro de 2019. Nós só tivemos um ciclo, porque no ano seguinte a gente iniciou a pandemia e todos os atendimentos presenciais eles foram suspensos, né? Mas como que funciona? Aí a delegacia seleciona os homens que mantêm perfil e vão participar desse grupo reflexivo, roda de conversa. E o que é bacana, esse homem ele tem a oportunidade de ser ouvido. Porque muitas vezes, quando ele vai à delegacia, ele vai com aquela sensação que ele está ali para se defender e não para ser ouvido a sua história de vida. E nesse programa, ele compartilha com outros homens experiências de vida, é ouvido e o que é mais bacana, homens de diversas classes sociais, porque como a violência ela atinge toda a classe social, vai desde
exemplo, de um gari até um grande empresário. Sim, eles trocam experiências sentados lado a lado. Cada um com sua peculiaridade. Porque o machismo, como você falou, ele está aí na sociedade como um todo, né? Tanto o mais simples como o mais poderoso, ele vive o machismo, infelizmente, né, Francisco? E muitas vezes ele não identifica que ele é machista, que ele pratica violência. Então, por isso que é muito bacana. Porque, na verdade, ali ninguém tá para julgar ninguém pelo fato, né, que ele tá ali, que culminou a presença dele ali. Mas está ali para ouvir a versão dele, para saber quais são também os medos dele, os vícios dele, e isso ajuda muito. E olha que bacana, Wilcler, dos homens que participam, apenas 3% desses homens voltam a praticar violência contra a mulher. A polícia ela faz mesmo um acompanhamento, monitoramento desses homens, né, através de fiscalização mesmo de boletim de ocorrência, e verificam que esses homens, ou seja, de 100 homens que participam, apenas 3 voltam a praticar violência contra a mulher. Esses não tem jeito mesmo, mas está dentro de um parâmetro, né? Porque tem gente que não mesmo que você explique, não adianta, né? Que não entende que é violento. Mas, né? Imagine, é um índice muito baixo, exatamente. O ônus é baixíssimo, muito menor do que se gastar, né? Com a justiça, com o presídio. Sim, né? Um projeto. E nasceu aqui em Guarapari? Nasceu em Vitória. Foi na Grande Vitória, a Polícia Civil desenvolveu e ela começou a convidar os municípios a participarem também. Guarapari então estava entre esses primeiros que participaram. Guarapari começou, já existia há 4 anos, né? O projeto começou há 4 anos e aí Guarapari aderiu em 2019. Nós estamos reiniciando agora no mês de abril. Né? E o que é mais importante, a delegacia seleciona, mas o judiciário, através das medidas protetivas, também pode determinar que esse homem participe de uma forma compulsória, ou seja, obrigatória, a esses cursos. Muito bom. Olha, eu estou conversando aqui com Francine Moreski, delegada titular da Delegacia da Mulher de Guarapari, neste mês especial das mulheres. Nada melhor que conversar com a delegada aqui de Guarapari. Agora, Francine, vamos falar, a Delegacia da Mulher funciona aqui no bairro Muxaba, né? Falar da localização, é importante que você saiba, né? A mulher precisa ir lá, existe uma forma de contato antes, por telefone. Como é que a mulher se localiza? Gente, Delegacia da Mulher Muxaba, próximo ali ao posto de gasolina da Guarave, antiga rodoviária Alvorada. Na rua, qual é o nome da rua lá, Francisco? Lá é a Rua Santo Antônio, número 303. É na rua da antiga rodoviária da Alvorada, um prédiozinho rosa. Funciona o Centro de Apoio à Mulher, né, no térreo, e no segundo andar funciona a Delegacia da Mulher. Não tem como errar. Próximo aqui, vou falar de um cliente parceiro aqui, o prédio do Grande Rio aqui de Muxaba, nosso parceiro aqui no Portal 27. Fazer uma propaganda também, né, Francisco? Na mesma rua em frente ali, antiga rodoviária da Alvorada, você vai ver um prédio lá, já está pintado de rosa, não é isso? Rosa choque, né? Evidenciando que é um ambiente bem feminino. Exatamente, então você pode procurar. Mas tem contato telefone também ou tem que ir direto? Nosso telefone é o 3262-7022. Existem diversas formas de se fazer denúncia, de procurar, né, orientação. Existe o 181, que é, né, da Secretaria de Segurança, onde a mulher ela pode fazer a denúncia de forma anônima. E aí a polícia vai até a casa da mulher verificar a veracidade das informações contidas na denúncia. O 180, que é da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher, né, do Governo Federal. Através do telefone da delegacia, ela também pode obter informações, ou diretamente a delegacia já registrar. Quando quer realmente tomar providência, o ideal é que procure a delegacia mesmo, já munida de todas as informações, né, para a gente pedir a medida protetiva, se for o caso, encaminhar isso para o juiz. Então ela tem diversos canais para solicitar ajuda. Muito bom. E tem o sinal vermelho que foi desenvolvido no período da pandemia, que a mulher, quando ela tivesse uma situação que ela não pudesse acionar nem 180, nem 181, nem 190, bastava que ela apresentasse um sinal vermelho, né, na palma da mão, exatamente, uma cruz, nas farmácias, e as farmácias elas haviam recebido o treinamento para como acionar a polícia numa situação dessas. Olha, muito importante o assunto da mulher
A mulher hoje, a maioria da sociedade, as mulheres estão dominando, né? Não só no número, mas também do crescimento. As mulheres estão aí se desenvolvendo cada vez mais. A gente vê isso é bom. Essa questão machista, que eu sou, todo mundo, a gente cresce, infelizmente, com um pouco dessa cultura. A gente tem que quebrar. E eu estou quebrando na força, porque eu tenho aqui na minha casa 3 mulheres. Então, minha esposa e minhas 2 filhas. Já vi que eu estou... É a predominância do sexo feminino. Já estou no prejuízo, mas é muito bom, eu aprendo a cada dia. Olha, Francine trouxe informações importantes de janeiro e fevereiro, né, Francine? 107 mulheres procuraram a delegacia. Então, mais de 100 mulheres procuraram a delegacia, né, para buscar esse auxílio, que estão sofrendo esse tipo de violência, como eu falei, não é só física, né, que às vezes a gente pensa muito na física, mas também é psicológica. Olha, Francine, falamos do projeto Homem que é Homem, que vai retornar agora em abril, importante, projeto bacana, vamos fazer matéria sobre isso também. E Francine, como o assunto é muito importante, muito bacana, eu já quero te deixar o convite aqui. Esse programa está sendo gravado, certo? Vocês vão assistir com calma, todas as vezes, as informações. Mas vamos promover uma live para falar deste assunto. Eu acho importante para as mulheres interagirem, claro. As famílias interagirem, te perguntarem as coisas, tirarem dúvida. Eu acho que vai ser de grande valia para a sociedade. Topa? Sim, claro. Fechado então. Entrevista com a Francine. Agora, Francine, a parte final da nossa entrevista, teve aí... Aliás, a Polícia Civil Capixaba tem feito um trabalho muito importante, mas tem a Operação Resguardo. Como é que foi mais um projeto da Polícia Civil Capixaba e está de parabéns? Na verdade, esse aconteceu no Brasil inteiro, foi uma iniciativa do Ministério da Justiça, ótimo. E aí a operação ela foi estabelecida de uma forma muito forte, muito organizada no Estado, através da Divisão da Mulher, da doutora Cláudia Dematê. E aí, no que consistia a Operação Resguardo? O ônibus itinerante da Polícia Civil era uma delegacia móvel, inclusive esteve aqui em Guarapari no dia 5. A finalidade primordial era conversar, aproximar a polícia da população. Certo. E aí, para quê? Para conscientizar que a violência doméstica não é um problema de marido e mulher. Não tem aquele ditado, hein? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Briga de marido e mulher, nós metemos a colher sim. E aí, o que a gente está chamando a sociedade para contribuir? E aí, nós paramos mesmo a população, entregamos panfleto, folder, explicando o que era a violência doméstica, a forma e os canais de denúncia, né? E sempre conscientizando que se ela não, a mulher, aí parávamos o homem também, conversávamos com o homem, que se ela não fosse vítima de violência, ela poderia conhecer alguém que fosse. Uma vizinha, um parente, uma tia, né? Uma amiga. E aí conscientizar essa mulher que a forma de romper, a forma assim, mais correta, né? E eficaz de romper a violência é através da denúncia. Então nós fomos para a rua e atendemos mais de 55 municípios através dessa ação, conscientizando dentro de escola, dentro de instituição, no comércio. Nós fomos em vários comércios, entregando folhetinho e explicando sobre a violência e principalmente conscientizando sobre as formas de denunciar, chamando a sociedade, explicando à sociedade que não apenas a polícia, não apenas o Estado tem a responsabilidade de combater, a sociedade como um todo ela tem responsabilidade sobre a violência. Importante. Então essa operação Resguardo, todo o Brasil e no Espírito Santo também com o trabalho de vocês neste mês da mulher, né, Francine? Nós iniciamos no dia 5 de fevereiro e finalizamos no dia 8 de março. Nós ficamos mais de um mês rodando vários municípios, principalmente aqueles municípios que não detêm delegacia da mulher, porque nós temos apenas 15 municípios, que são os municípios que são maiores de contingente populacional, né? As outras, então não se apura a violência doméstica? Apura sim, mas é na delegacia, é aquela unidade que apura todos os fatos, também apura a violência contra a mulher. Que é o exemplo de Anchieta, Piúma, Alfredo Chaves, que tem apenas uma delegacia para apurar tudo. É tudo, né? Exatamente. Então, tá aí, Guarapari tem a sua delegacia da mulher. Conversei aqui com a Francine Moraes, que é a delegada titular
da delegacia desde 2012, não é isso, Francine? Desde 2012, e a delegacia de Guarapari, ela existe desde 1990. A visão, eu falo que a visão da polícia é muito interessante com relação a isso. Muito antes de se imaginar varas de violência doméstica, legislação específica no combate à violência contra a mulher, a polícia já tinha pensado numa delegacia específica para atender a violência contra a mulher. Eu acho que a gente andou na frente nesse ponto, nesse aspecto, né? Sem dúvida. Acho que às vezes a gente critica tanto as instituições, né? Hoje não, a gente vê que a polícia está a cada vez mais respeito, né? Foi se crescendo. Mas aí a gente critica tantas coisas que não funcionam e a gente esquece de ver as coisas que funcionam, né? É um exemplo essa delegacia. Olha, Francine, agradecer a sua presença aqui, né? Eu sei dos seus afazeres, a gente está retomando o programa Na Pauta. Hoje falamos um pouquinho, só um pouquinho de violência contra a mulher, sobre a mulher. Já combinei a live aqui com a delegada. Deixa aí o seu recado para as mulheres de Guarapari, da região. Nós temos um alcance na região toda, região sul. Deixar suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade. É sempre bom a gente estar falando, né, conscientizando as mulheres, a população e dizer que da importância da denúncia. Não é possível se romper a violência num ambiente que seja realmente de um ambiente de cultura machista através da denúncia. Se a mulher não denunciar, se ela não procurar mecanismos para denunciar, essa violência possivelmente, estatisticamente, ela evolui até chegar à morte. E é o que ninguém quer, né? O feminicídio, a morte da mulher. Ninguém quer. Então, realmente, a importância de denunciar e romper lá no início aquele comportamento violento para evitar que condutas, né, mais violentas sejam cometidas dentro do ambiente familiar, porque o homem que bate na mulher, ele bate na família inteira. Exatamente. E aí essa criança que presencia, né, os filhos que presenciam, eles vão replicar essa violência quando adultos. Então a importância aí da gente denunciar desde o início. Isso aí, olha, fecho com essas palavras, realmente você mulher, ou você que está acompanhando a entrevista, que é parente, que é vizinho, que observa, né, esse tipo de violência, se a gente conseguir que uma dessas pessoas que assistiu a nossa entrevista, não quero 10, não quero 20, quero 100, óbvio, né? Mas se uma conseguir se conscientizar dessa entrevista, acho que nosso trabalho aqui já vale a pena, né? Salvando uma vida já é muito importante, né? É verdade. Não deixe para amanhã, né, Francine? É verdade, é isso aí mesmo. Eu acho que você, só para finalizar, já deve ter tido, né, pessoas que infelizmente não conseguiram prosseguir, né, porque de alguma forma a coisa chegou ao final, né? É triste, né? O feminicídio, né? Nós temos, todos esses últimos feminicídios, nós tivemos contato com as vítimas. Inclusive o último, né? Em que a mulher ela sofreu as facadas dentro do carro. Essa mulher ela tinha medida protetiva, esse agressor ele foi preso. E infelizmente ela, por conta da vulnerabilidade principalmente afetiva, ela reatou, deu uma outra oportunidade, voltou a conviver com esse agressor, né, e acabou perdendo a vida na frente dos filhos, que é um trauma que leva para a vida inteira. Lembra do caso? Foi na Enseada Azul, Nova Guarapari, não foi isso? Carro, né? Exatamente, ali na Rodossol. Isso, lembro disso. Infelizmente os filhos presenciaram. Isso aí. Triste, e que vocês que nos assistem se protejam, ajudem as mulheres para que a gente não tenha cenas lamentáveis, traumatizantes para as crianças, né? Tristes para a nossa sociedade e para a nossa cidade. Assim, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. E parabéns, né? É um programa que a gente sabe que tem uma audiência muito grande e um peso muito forte. As pessoas sabem do seu trabalho, da sua competência. Então, agradecer mesmo por dar esse espaço para a gente poder estar falando um pouquinho do nosso trabalho. Estamos de volta, entrevistando as pessoas que importam, importantes na cidade, todos os matizes, todos os assuntos nós vamos trazer aqui na pauta. A pauta de hoje foi mulher, segurança pública, segurança da mulher. Nós voltamos em breve aí com mais Na Pauta, aqui no Portal 27, na TV Sudeste. Um abraço para o meu amigo Fabiano, você que nos acompanha. Hoje foi a doutora Francine Moreschi, delegada titular da Delegacia de Guarapari, da Mulher de Guarapari. Um abraço e até o próximo programa Na Pauta.